Estamos no comentário de mais uma campanha. Amém, queridos? Daqui a alguns momentos nós já estaremos iniciando essa campanha. Você encontrou Romanos capítulo 5? O verso de número 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. De quem fala a palavra? De Adão. Porque se pela ofensa de um só, pelo pecado de um, a morte reinou, encontrou lugar, o pecado dá lugar à morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, estes reinarão em vida, também por um, Jesus Cristo, o Senhor. Amém, queridos? A morte encontrou lugar no pecado, o pecado encontrou lugar em Adão. Amém? A morte encontrou lugar através do pecado. O pecado foi a brecha. Por essa lacuna chamada pecado, entrou a morte. E a morte habitou. A escuridão entrou na vida do homem. Mas a Bíblia diz que pelo sacrifício de um, o sangue foi derramado. E as trevas tiveram que abandonar. E a vida voltou. Graças a um, Jesus Cristo, Senhor. Vamos orar. Espírito Santo, verdadeiramente o Senhor é Deus. Espírito Santo, verdadeiramente Tu és o dono desta igreja, dono da minha vida, dono dos nossos corações. Por isso queremos entender a profundidade do que o Senhor tem para nós. Entrega essa chave a cada um de nós. E mais do que ouvir, e mais do que conhecer na teoria, que nós possamos viver na prática um evangelho poderoso do reino. Eu te peço isso essa noite. Revele. Eu sei que é em parte o que o Senhor está falando, porque a Tua palavra é grandiosa demais, para que nós possamos entender numa só porção toda ela. Mas eu vou sair daqui saciado, e a Tua igreja também, se o Senhor falar conosco. Todo que crê que Ele está aqui diz amém. Não há dúvidas, meus irmãos, que Jesus Cristo é a resposta de Deus para a humanidade. Eu vou dizer novamente, não há dúvida, que Jesus Cristo é a resposta de Deus para toda a humanidade. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele conhece você, o seu íntimo, o seu pensar, o seu coração, e Ele conhece todas as suas necessidades. Isso é verdade, amado. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que convive, que mora em você, Ele sabe todas as suas necessidades. Interessante que Ele sabe exatamente o momento de agir. Eu dizia isso ontem aos guardiões, que é um momento oportuno do Senhor agir. Ele sabe exatamente, querido, qual é o momento, o ápice de trazer algo sobre as nossas vidas. E sempre o que Ele traz não é somente para fazer algo em nós, mas geralmente, querido, é através de nós. O plano de Deus é fazer algo em você, diz amém. Mas o plano é maior, querido. Ele também quer fazer através de você. A obra dele é poderosa.
E Ele é a resposta para a tua necessidade. O que você precisa está em Jesus. Nada ficou de fora. Amém, querido? Eu vim te dar uma boa notícia, querido. Nada do que você precisa ficou de fora. Tudo, absolutamente tudo, está em Jesus Cristo. O Cristo é suficiente para você. Diga Jesus Cristo. Diga com fé, querido. Jesus Cristo é suficiente para a minha vida. Diga para o teu irmão: Jesus, Ele é suficiente para você. Quando o pai planejou dar o filho, ele tinha em mente que o filho viesse e que através da morte dele, ele vencesse na cruz. Ali, querido, houve novamente a oportunidade, como a palavra de Deus diz, que se um pecou e contaminou toda a humanidade, um venceu e trouxe graça, e trouxe perdão, e trouxe restauração para as nossas vidas, queridos. E a Bíblia diz que naquele exato momento da cruz, houve uma separação dos que são de Deus e dos que andam em trevas. A Bíblia diz que aqueles que escolheram o Senhor, eles passaram, querido, a receber algo emergencial. Qual era a emergência do momento? Se fosse no dia de hoje, querido, se alguém te encontrasse no estado muito grave, eu tenho que levar ele para uma UTI agora. Você estava prestes a morrer eternamente. Jesus, quando te encontrou, a primeira coisa que Ele fez foi salvar. Foi tirar a morte de você. Isso era emergencial. Ele tirou a morte e te deu vida. Vida plena, vida abundante. Ele resolveu algo no teu espírito, querido. Essa graça revelada que Paulo está dizendo na carta aos Romanos, você recebeu a abundância de graça. O que é isso? Graça, e mais graça, e mais graça, e mais graça, até abundar, querido, encheu tudo e transbordou. Graça de Deus. Não sobrou nada de trevas, nada de morte. Você foi abundado pela graça de Deus. Coisa linda. Emergencialmente, o que era a sua necessidade? Você estava morrendo e Ele te deu vida. Vida eterna no céu é o que Deus te deu. Isso era urgente. Ele tinha que livrar a morte de você. Por isso hoje você é salvo. Eu vou dizer de novo, querido, isso é o maior presente, viu? Você é salvo. Se você tiver liberdade, toca aí no teu irmão, diga para ele: você é salvo, meu irmão. Você é salvo. Vocês são salvos. Você que está em casa, você é salvo. Você é salvo, Dinho. Você e tua casa. Isso era a emergência do momento. Mas o plano era somente salvação? Não, assim como o milagre que Ele quer fazer na sua vida não é somente o milagre em você, mas através de você. Quando Ele salvou você na cruz, a emergência era, querido, guarde isso, você estava na morte, Ele tirou você e colocou você na vida. Agora eu posso falar com você, você ouve. Agora eu posso falar com você porque você me enxerga. Agora eu posso falar com você porque você me sente. Você tem uma nova vida agora. Mas Ele também quis fazer algo aqui. Ele te deu vida eterna no céu e Ele te deu vida abundante na terra. Ele deu o quê? Vida abundante na terra. Amém, querido? Foi onde eu parei com você na campanha passada. Nós terminamos falando isso. Vida eterna no céu. Vida abundante na terra. Diga: vida eterna no céu. Vida abundante na terra. Diga mais uma vez: vida eterna no céu. Mas vida abundante na terra.
É o mesmo que Paulo está dizendo: os que receberam a abundância da graça, os que foram tirados da morte e colocados na vida, estes reinarão em vida. O que ele diz? Que os que receberam Cristo reinarão. Ele fala dessa vida. O que é reinar? Reinar é governar, é comandar, é ter o poder. Os que reinam na terra são os que me receberam, diz o Senhor. Mas se eu perguntasse a você essa noite, bendita igreja do Senhor, isso é uma verdade na nossa vida? Será que estamos reinando nessa terra enquanto nós estamos vivendo? Será que quando eu olho para todas as esferas da minha vida, eu vejo isso como uma verdade, mas uma verdade prática ou teórica? Porque aquele que ouve sabe que é verdade, mas não pratica e não exercita, a Bíblia se torna uma teoria, querido. E eles não viverão o que Jesus está dizendo: eu já conquistei por você. Eu conquistei a vida eterna no céu, por isso você é salvo, diz amém. Mas eu conquistei também vida abundante na terra. E o plano é que você reine. E o plano é que você governe. E o plano é que você conquiste. E o plano é que você pise. O lugar que você pisar será conquistado. Onde você tocar será mudado. Tudo está disponível a você. Estes reinarão em vida. A Bíblia diz, querido, que o Pai coroou o Filho, e Ele se agradou, diz a palavra de Deus, em dar ao Filho a sua herança. Você já vai entender. Quando Jesus conquistou na cruz, Ele venceu a morte, a Bíblia diz que o Pai olhou para Ele, o coroou, e deu a Ele a herança do Pai. Toda a herança foi dada a Ele. Mas quis o Filho transferir isso aos seus irmãos. O que Ele conquistou na cruz, Ele iria transferir a cada um de nós. Isso se chama testamento. O que é um testamento, Filadélfia? É quando o pai vai partir e ele deixa uma declaração: eu vou deixar isso ao meu filho. Pastor, mas para que haja uma transferência de herança, alguém precisa morrer. Mas não houve morte? Quem disse que não houve morte? Quem disse que não houve transferência de herança? Porque tudo que ele recebeu do Pai, ele disse: vocês são co-herdeiros. Eu morro para que você receba. No mundo espiritual, o testamento está escrito: com sangue, eu deixo o meu poder, eu deixo a minha graça, eu deixo a minha vitória, eu deixo uma vida plena, eu deixo o tesouro que eu tenho. E no final ele deixou ali, só uma linha ali para alguém colocar o nome. Eu deixo para o ou a. Ai, querido, quando esse testamento apareceu para mim, eu fui logo escrevendo: Ricardo Rodrigues dos Reis. O testamento existe. Você vai encontrar muitas passagens. Jesus dizendo: o que o Pai me deu, eu entrego a vocês. Todas as áreas você pode viver o que eu vivi.
plenitude do poder que vinha do Pai sobre o Cristo, Ele deixou para cada um de nós. E para isso Ele teve que morrer. Amém, querido? Amém. Pastor, se tudo isso é verdade, aí creia, é verdade. Nós vamos passar 7 semanas aqui lendo sobre essa verdade. Por que nós não vivemos então? Por que nós não reinamos então? Querido, olhando tudo isso e esse questionamento que você está me fazendo, eu tenho que ir separando as coisas, para que de fato nós possamos encontrar onde está errado. Se nós embaralhamos tudo, nossa mente fica confusa. Então eu tenho que acalmar o meu espírito. Espera lá, vamos separar as coisas. E aí eu olho primeiro para Deus. Ele existe? Não, Ele existe. Se tiver dúvida nisso, nós não caminhamos juntos. Porque não há dúvida que Ele existe. Que Jesus é o Filho? Não há dúvida. Que Ele morreu por mim? Não há dúvida. Que Ele recebeu essa herança do Pai e que Ele transferiu para mim, morrendo. Ele deixou um testamento. E no testamento diz que a vida eterna está garantida no céu. Mas Ele está falando também que existe uma vida abundante aqui na terra. E eu posso reinar em vida. Isso é verdade? Isso está consolidado. Verdade verdadeira, escrito com sangue imutável. Ok. Sabemos que existe então, não uma luz no fim do túnel para você, que existe um farol. Existe algo para você, amado. Se apegar essa noite. Existe algo para você, querido, saber que Ele não vai falhar com você. Porque todas as coisas que você necessita está em Jesus Cristo, o Senhor. E Ele é suficiente. Ele é o quê? Suficiente. O que eu preciso mais para viver uma vida abundante? Querido, Jesus Cristo. E aí se posicionar. Porque tudo, querido, está tentando mudar o conceito, dizer que isso não é verdade. As circunstâncias estão aos poucos minando a tua força. E você ora você está muito animado, mas ora você está muito desanimado. E aí a verdade que era plena se torna uma verdade escondida. A verdade que estava pronta a ser uma prática se torna uma verdade teórica. Não deixa de ser verdade. Porque Ele é a verdade. Mas aquilo que eu posso viver na prática, eu vivo em teoria. E essa vai ser a nossa luta pela conquista nesses dias. Nós vamos nos equipar para uma grande batalha. Se você, assim como eu, estiver decidido a viver na prática o que Deus tem para mim, porque se Ele diz que eu vou reinar, pastor, até agora minha vida foi só teoria. Eu vim para esta casa, muitas coisas aconteceram. Eu sei que o Senhor é conosco, mas existem algumas áreas da minha vida que ainda são teoria. E essa área eu quero romper. Então Ele vai te equipar. O nome da campanha é esse: equipando para a batalha. Eu vou te dar instruções, querido. Eu vou te entregar chaves para você viver o que já te pertence. Eu não vou dizer para você, querido, que acabou de acontecer, porque Deus acabou de fazer e enviar. Não, porque já existe. E eu disse para você, querido, com os olhos da fé, em Deus, muda as tuas palavras. Porque aquilo que você dizia vai acontecer, querido, diga, já aconteceu. Essa é a diferença dos que andam pela fé, dos que vivem a fé. Porque até o ímpio diz, eu creio, eu acredito em Deus. E vai acontecer. Mas às vezes eles dizem isso, querido, e dentro deles eles estão carentes de tudo. Entristecidos e embrutecidos. Começa a dizer o que está cheio do teu coração. O que você está vendo quando você diz?
já aconteceu. A circunstância debaixo do teu pé, ai querido, você não diz essa palavra com fé se você estiver olhando para debaixo dos teus pés. Mas quando você olha para Ele e você começa a dizer, é invencível, incomparável, acima de tudo, de todos, Ele está. Aí alguém ousa perguntar para você, mas como vai ser o amanhã? Ele já venceu. Ele já fez. Muitas armas serão reveladas a você em 7 semanas. Creia nisso, amado. Eu não vou te dar, querido, espada. Eu não vou te dar armas humanas. Eu não vou te dar capacete humano. Eu não vou te dar, querido, uma armadura como Saul tentou colocar em Davi. Essa coisa vai te atrapalhar. Mas eu vou te entregar chaves, autorizado pelo Senhor para te dar, para que você deixe aquilo que é teoria e viva na prática, em nome de Jesus. Ele vai te equipar para vencer. As armas estão disponíveis. Diga isso, as armas já estão todas disponíveis. Agora diga para o teu irmão, e ele vai te equipar. Aleluia. Porque vamos ser sinceros, meus queridos irmãos, se tudo é verdade o que Deus está falando, e Ele não é homem para que minta, por que então eu não vivo, pastor, essa plenitude? Por que eu não reino nesta área? Algo está errado, querido, e eu venho para te dizer ainda que eu não conheça o teu íntimo, a tua verdade, a tua experiência, a tua família, mas eu conheço esse Deus, e nele há toda provisão. Jesus Cristo é tudo que eu preciso. Jesus Cristo é a verdade de Deus para mim e para você. Jesus Cristo é a verdade de Deus para mim e para você. E eu tenho que me tornar um pouco mais flexível para entender a Bíblia não como uma teoria, mas dizer, Deus, na minha humildade eu venho me curvar diante de Ti, para dizer ainda que eu tenho que aprender. Eu separei o melhor boi. Eu separei o melhor carro. E tudo isso Deus sabe, querido, que você fez com zelo. Mas zelo não muda princípio. Zelo. Querido, isso não é bronca não, viu? E é porque Deus conhece o teu zelo, o teu amor, que Ele está dizendo, olha, tudo isso é muito bom, mas não é assim. Senão daqui a pouco, querido, cada um acha que é mais zeloso do que o outro. E Deus não está procurando zelo propriamente dito. Ai, pastor, não deve ter zelo? Claro que deve ter zelo. Mas Ele não complica, querido. Ele quer instruir e que o filho obedeça. Está apenas dizendo, não atravesse a rua que é perigoso. Dá a mão para mim. Mas se for um carro pequeno, dá a mão para mim. E se não estiver passando ninguém na hora que eu estiver lá, dá a mão para mim. Ele está falando para você, querido, na hora que vai passar um caminhão gigante, você vai, até nós, né, querido, os maiores, aí dá a mão para mim. É quando não parece ter perigo. É quando parece não ter perigo. Dá a mão para mim. É quando parece que tudo está bem. Ai, querido, eu estou sentindo no meu espírito de dizer isso para você. Sabe quando nós perdemos? É quando tudo parecia estar bem.
Não foi assim? Mas parecia ser a pessoa. É quando você pensou não precisar dar a mão. Agora Ele quer te guiar. Aí Ele estendeu a mão. Não, a mão dele sempre esteve estendida. É a minha que tem que ir até Ele agora. Eu te dou a minha mão. Vamos caminhar. Então nós estamos caminhando, querido, de mão dadas com o Cristo. Vamos começar uma jornada hoje. Ai, amém, querido? Vamos dar um passeio com Ele. Aí eu estou com intenção de ficar para sempre com Ele. Para alguns pode ser um passeio, mas a minha intenção é ir atravessando vales, desertos, de mãos dadas, sentar na mesa e se Ele deixar eu ponho a minha cabeça no ombro dele, porque Ele deixa. Diga para o teu irmão, Ele deixa, viu, querido? Jesus quer se tornar íntimo. Mas algo o Senhor abomina. E eu já vou te avisar, porque nas instruções, essa coisa vai precisar ser bem usada, juntamente com a ferramenta que Ele vai te dar. O que é? Abre em Provérbios 18. Virão as instruções? Sim, virão. Mas juntamente com as instruções, essa arma não vai poder faltar. Por que eu não vivo na prática o que eu creio que existe? O que eu creio que é verdade? Você encontrou Provérbios 18? Verso 23. A morte e a vida. O quê? Diga morte. Você consegue separar isso, querido? Morte e vida. Amém? Morte e vida estão no poder da... Que coisa. 18, 21? Ai, perdão, querido. É por isso que você estava aí um olhando para o outro? Perdão, amado. Eu falei, o que eles não estão entendendo? É eu que não estava entendendo, viu, amado? Provérbios 18, 21. Estamos juntos agora? A morte e a vida estão no poder da... E aquele que a ama vai comer desse fruto. O que o Senhor está dizendo para nós? Que a instrução existe, que as armas para a tua batalha, elas existem. Ele está disposto a equipar você, para você de verdade viver na prática o que existe de Deus e foi conquistado, querido, com sangue. O Senhor está dizendo, o meu plano é que você tenha vida eterna no céu e vida abundante na terra. Mas Ele vai, querido, direcionar você conforme as palavras que saíram da tua boca. Porque você pode estar escolhendo morte, mesmo crendo na vida.
Eu vou dizer de novo. Você pode estar vivendo morte, mesmo crendo na vida. De que forma? Falando. O Senhor disse para nós hoje: se você crê em mim e anda comigo, por que você está dizendo que vai acontecer como alguém que não está tão confiante assim que as coisas vão acontecer? Em mim já aconteceu. As palavras, queridos, são algo que o mundo espiritual ele vai respondendo. Palavras de desânimo, palavras que não encorajam, palavras, querido, que sempre lembram da derrota, palavras que fazem questão de dizer da vida passada. O Senhor está dizendo: toda instrução eu vou te dar, mas escolha a vida. Sabe o que é isso, querido? Uma certeza que vem dentro de nós, a ponto daqueles perguntarem: como está a sua vida? Você vai dizer: vencendo e vencendo em nome de Jesus. Como estão as suas finanças? O Senhor já proveu. Querido, sabe uma fé que o Senhor só encontra, querido, naqueles que realmente creem nele? Quando toda circunstância diz o contrário e você insiste em dizer com palavras que você escolheu a vida. Quantos aqui escolheram a vida? Então a primeira instrução de hoje é: conserte as palavras. Faça as pessoas perceberem que algo em você já mudou. Pastor, mas não mudou nada. Mas do que você está falando? As coisas, amado, mas o milagre começa dentro. E dentro já mudou. Ai, mas eu fico assim pensando, vai que eu falo e não acontece. O homem de pequena fé. Que se Deus falou que vai fazer. Estou falando Deus falando, viu, querido? Estou falando uma certeza de um cuidado de Deus. Suas palavras vão dizer o que você crê. Vida e morte estão no poder da língua. Eu escolhi. Ai, querido, tem uma palavra doce a cada instante. Tem alguém triste, fala de alegria. Tem alguém enfermo, fala de cura. Tem uma casa em guerra, fala de paz. Tem alguém desesperado, endemoniado. Ai, querido, fala de esperança, fala de liberdade em Cristo. Tem alguém falando de crise, de guerra, fala de Cristo e de paz. Muda as palavras. Pastor, mas é só isso? Querido, isso para alguns é uma chave. Amém, meu irmão? Eu vou terminar com você Lucas 12. Aleluia. Lucas 12. Digno. Você crê que você pode reinar aqui na terra, amado? O que é isso para Deus? Isso é reino. Ele comprou um povo, comprou com o sangue de Cristo, um povo que foi adquirido para Deus. Ele deixou esse povo morando aqui na terra, representantes do seu reino. E estes reinarão em vida, diz a palavra de Deus. Ele chama esse povo de nação, o povo de Deus. E ele fala que aquilo que você está vivendo aqui, querido, é reino. Você encontrou Lucas 12? Verso de número 31.
Buscai antes o reino de Deus. O que você deve buscar? Antes de tudo, o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas é o quê? Todas. Busca o reino, tem interesse pelas minhas coisas, se dedica, ouve a minha voz e reina conquistando todas as coisas. E o verso 32 eu termino dizendo: e não temas, ó pequeno rebanho. Olha como ele não conhece, querido. Ele conhece você. Ele sabe que às vezes você está cheio de temor, assim como eu, querido. Não temas, ele está dizendo hoje, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ai, querido, aplauda mesmo, viu, amado? Aleluia! Oh, digno! Aleluia! Ele é tão maravilhoso, querido, que Ele sabe exatamente como nós somos, pequenos, temerosos. Mas isso não impossibilita o agir de Deus, porque você pode falar do seu temor para Ele. Deus, eu estou vivendo uma situação que diante dEle, querido, se curvar é o que nós devemos fazer. E diante dEle você conta tudo. Diante dEle você se curva, você se prostra e conta. Abre o teu coração. Ele sabe que você é pequeno. Ele sabe que você tem temores na sua vida, querido. Você tem desafios. Mas diante da dificuldade, eu não vou dizer as mesmas palavras. Diante do meu inimigo, querido, não vou me curvar. Sabe o que acontece muitas vezes? A mesma palavra que nós falamos para Deus, nós falamos para o inimigo. Eu estou temeroso, Deus. E você olha para o adversário e diz que está com medo também. Ai, pastor, mas você duas caras? Amado, no mundo espiritual não é assim que você deve agir. Diante de Deus você se curva, você se prostra e abre teu coração. Mas aí você é abastecido com graça. E graça, e graça. E graça o quê? Abundante. Você acha que eu vou sair dali e vou viver a mesma vida que eu vivia diante do adversário? Se eu estou cheio de graça? Eu acabei de ir lá abastecer. Sabe como um carro termina a gasolina? Não vai andar, mas não vai. Por quê? Abasteci. Dá a partir daí. Pegou. Amém, querido? Ai, pastor, eu creio tanto que vai andar sem abastecer. Ai, vai nessa. Eu fui lá, me abasteci e enchi, assim, que agora é para a vida toda. Você sabe que muitos fazem isso, né, querido? E aí ele acabou de dizer, e aí quando tudo vai bem, é quando o combustível acaba. E a gente não tem mais força para buscar. Porque o diabo vai te levando para um lugar tão longe, mas tão longe, que voltar, querido, parece impossível. Eu vou me abastecer em Deus nesses dias. Você também, amado? Olha, eu não sei se você tem um quartinho lá de oração na tua casa. Eu não sei se tem um lugar lá onde você separou. Tem alguns que fazem porque assistiu o filme, viu, querido? Se perguntar quantas vezes já foi lá essa semana. Ai, pastor, eu até esqueci. Sabe aquela emoção do filme? Ai, querido, fala com Deus, Ele separa um quartinho para você. E aí você vai lá e se abastece e sai forte
E vai dizer o que diante da dificuldade, sabendo que é um Deus de providência, todos os dias guardando, abençoando você? Eu vou dizer: cão, sai da minha frente. Problema, sai da minha frente. A guerra, sai da minha frente. Adversidade, em nome de Jesus, sai da minha frente. Escassez, sai da minha frente. O Senhor está disposto a fazer. Você está disposto a viver? Ó, vou perguntar de novo. O Senhor está disposto a fazer. E você está disposto a? Eu estou, querido. Em nome de Jesus. Eu estou. Pai, eu estou disposto a viver tudo que o Senhor tem para nós. Aleluia. E eu vou terminar lendo o que nós lemos no início. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, estes reinarão em vida por um só, Jesus Cristo o Senhor. Estes reinarão em vida por Jesus Cristo o Senhor. Primeira coisa a fazer, querido, muda as palavras, porque pela boca eu posso escolher. Estou falando mesmo sendo crente, acreditando em tudo que Deus tem. Você pode viver vida e morte pelas suas palavras. Eu vou viver a vida. Profetiza na vida do teu irmão, querido. Você vai viver a vida, viu, querido? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, digno. Ele é maravilhoso.